Meus cumprimentos a todos vocês. Eu sou Rosane Bastos, professora de português. Espero que todos vocês estejam em paz, gozando de boa saúde. Que eu aqui estou cumprindo fielmente minha quarentena. Aliás, quarentena é uma palavra que vem bem a calhar se enquadrar no assunto de que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da gramática. A gramática, vocês sabem que é um conjunto de regras, conjunto de normas para o bom uso da língua. E a gramática, para poder ser bem entendida, como toda ciência, precisa de ter suas divisões. A gramática se divide em semântica, fonética, morfologia e sintaxe, como vocês sabem. E nós vamos tratar da primeira parte hoje. Eu vou falar rapidamente, sucintamente, os principais aspectos da semântica, que pressupõe alguns aspectos que são muitos, mas para qualquer cidadão, independentemente de sua profissão, nós resumimos em 6. Semântica, primeira parte da gramática, vocês já sabem, vem de semios no grego, que significa significado, sentidos. Então, é o estudo dos sentidos das palavras, que é o fundamento da compreensão de todo e qualquer texto, falado ou escrito. Se nós não soubermos o significado de todas as palavras de um texto, quer seja um texto de uma linha, quer seja um texto de 50 linhas, quer seja um livro, nós não podemos dizer que entendemos e interpretamos aquele texto. E a semântica, para facilitar didaticamente a compreensão, ela pressupõe, na escolha, na seleção que nós fazemos, pressupõe 6 aspectos dentre os vários. Então, nós enfocamos 6 aspectos. Quais são eles? A sinonímia, a antonímia, a homonímia, a paronímia, a polissemia e a adequação vocabular. Primeiro, a sinonímia. O próprio nome já está indicando. Sinonímia é a parte da semântica que trata dos sinônimos. O que são sinônimos? Sin, em grego, significa harmonia. São palavras em harmonia umas com as outras. E que harmonia é essa? Harmonia de sentido. Uma palavra transmite uma mensagem igual ou equivalente à outra. Agora, nem todo mundo presta atenção, nem todo mundo tem interesse em observar isso. Porque se você não souber os sinônimos de todas as palavras, das mais simples às mais complexas, é óbvio que o entendimento de um texto vai ficar prejudicado. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês de sinonímia um trecho de uma reportagem de um jornal do estado de Minas. Isso quer dizer que eu retirei um exemplo de uma fonte da população que é voltada para qualquer pessoa. É o texto jornalístico, ele não é um texto sofisticado, ele não é nenhuma obra literária em linguagem erudita, ele é feito para qualquer pessoa de média instrução entender. A frase que exemplifica a necessidade da sinonímia é a seguinte: a educação do brasileiro pobre só evoluiu devido à dedicação de um raro escol de mestres inspirados, vítimas de péssimos estipêndios. Qualquer pessoa entenderia esse fragmento de uma reportagem jornalística? Não, muita gente não entenderia. Por quê? Devido a 2 palavras que elevam o nível de dificuldade. Que palavras são essas? Que palavras são essas? Escol e estipêndios. Não é todo mundo que sabe e deveria saber. Uma pessoa que tem um ensino médio, tem um curso superior, isso é uma palavra da linguagem culta, mas a linguagem culta relativamente simples. Escol significa elite, um grupo privilegiado positivamente em alguns aspectos. Então fala um raro escol de mestres, quer dizer, uma rara elite de mestres. E a outra palavra, estipêndios. O que significa estipêndios? Significa salário, remuneração. Então, nessa frase ficaria: devido à dedicação de um raro escol, de uma rara elite de mestres inspirados, vítimas de péssimos salários, de péssimas remunerações. É um exemplo bem claro para que serve a sinonímia. E aí, com isso, vocês vão estender a outras situações que vocês vão enfrentar.
O segundo item da semântica é a antonímia. Antonímia tem o prefixo ante, que significa oposição, contraste. Enquanto a sinonímia ela é necessária o tempo inteiro, nós precisamos de saber os sinônimos de tudo quanto é palavra. O sinônimo está presente o tempo inteiro, constantemente. A antonímia não tem esse espaço tão grande desse jeito. A antonímia, ela serve para um contexto específico. Quando, por exemplo, o assunto é polêmico, muitas palavras antônimas vão ser usadas na hora de você transmitir uma mensagem, na hora de você receber uma mensagem. E às vezes os antônimos são um recurso para você provocar um efeito em cima do leitor ou em cima do ouvinte. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui de antônimos, palavras de sentido contrário, também foi retirado da mídia. Na revista Veja, na edição especial Mulher, falando sobre moda. E a frase é a seguinte: masculino e feminino, leve e pesado, clássico e esportivo, oriental e ocidental. A moda vive desde sempre dessas oposições. O que é que há aí com relação aos antônimos? Masculino e feminino. Então, são palavras antônimas entre si. Leve e pesado, duas palavras opostas no sentido, palavras antônimas. Clássico e esportivo, também dois antônimos. Oriental e ocidental, palavras antônimas. E o autor desse texto, o repórter, colocou: a moda vive desde sempre dessas oposições. Vejam que efeito gracioso o repórter fez para falar, para caracterizar a moda atual, que é desde sempre, ou seja, vem se repetindo ao longo das eras, ao longo da vida humana. Então, os antônimos aí foram bem apropriados para caracterizar a obra e ainda provocou um efeito muito atraente para o leitor. Portanto, essa é a ideia de antônimos. O terceiro item é a homonímia. Homo, em grego, significa igual, homo com H. Significa igual, nímia, nomes, então nomes iguais. Nomes iguais em que aspecto? Com relação ao sentido? Não, com relação ao sentido foi falado lá atrás, na sinonímia. A homonímia são nomes iguais quanto à forma. E o que é a forma de uma palavra? É a escrita dela e a pronúncia dela. Então, homonímias são palavras que têm a escrita e ou a pronúncia iguais e sentidos completamente diferentes. São palavras de origens diferentes, apareceram em tempos diferentes, uma não tem nada a ver com a outra. É uma coincidência de escrita e ou de pronúncia. Por isso, eu vou dar para vocês aqui 3 situações. Uma delas vem com 3 exemplos. Os pesquisadores encontraram a toca onde o animal se escondia. O calouro também toca violoncelo. Música romântica toca a nossa sensibilidade. Nos 3 exemplos tem a palavra toca. E são 3 sentidos completamente diferentes. A escrita é idêntica, T-O-C-A. A pronúncia é idêntica, toca. Mas os sentidos não têm nada a ver um com o outro. No primeiro caso, encontraram a toca onde o animal se escondia. O que é a toca? É um buraco, né? Numa árvore ou no morro. Então é um buraco onde se esconde o animal. O segundo, o calouro também toca violão. O que é isso? Ele exercita a arte de tocar o violoncelo. Então ele sabe usar um instrumento musical, então toca violoncelo. E o terceiro é o da frase: música romântica toca a nossa sensibilidade. Toca, aí, escrito do mesmo jeito e pronunciado do mesmo jeito, mas sentidos completamente diferentes dos anteriores. Toca aí significa atinge, né? Atinge nossa sensibilidade. Portanto, é o primeiro tipo de palavras homônimas. São idênticas na escrita e na pronúncia, mas significados completamente diferentes e de origens diferentes. O segundo tipo de homonímia está nos seguintes exemplos: o futuro é incerto e comentaram o item 2 incerto no documento em questão. Em ambas as frases há a palavra incerto, mas no primeiro exemplo, incerto é escrito com C. E no segundo exemplo, incerto é escrito com S. Portanto, nós temos uma igualdade aí, homonímia. Qual é a igualdade? De pronúncia. As duas palavras são pronunciadas do mesmo jeito, mas são escritas de maneira diferente.
Então, uma escrita com C, outra com S. Incerto com C significa que não é certo, que não se tem certeza. Então, o futuro é incerto, não se tem certeza do futuro. No outro, comentar o item 2, incerto no documento. Incerto, aí é o particípio, é um dos particípios do verbo inserir, que pode ser inserido ou incerto. E o incerto, aí é com S. Portanto, é o segundo tipo de homonímia, as palavras pronunciadas do mesmo jeito, mas escritas de maneira diferente. E o terceiro e último tipo da homonímia está nos seguintes exemplos. O corte da árvore foi autorizado e a corte portuguesa veio para o Brasil. Aí nós temos a palavra corte e a palavra corte. Outro tipo de homonímia. O que é que tem de homo, de igual? Aí é a escrita que é igual, C-O-R-T-E, em ambos os casos. Mas a pronúncia é diferente. Na primeira, o O da sílaba tônica é com som aberto, corte, que é o ato de cortar, tirar um pedaço. O segundo exemplo é a corte portuguesa, o O da sílaba tônica é pronunciado com som fechado. E corte aí é outra coisa, é um substantivo que significa o conjunto de pessoas que acompanham a realeza. Portanto, isso aí é a homonímia em suas 3 variações. O quarto item da semântica é a paronímia. Paronímia vem de para, prefixo grego, que significa parecido, semelhante, aproximado. Daí vem até o verbo parecer. E a paronímia são palavras parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, parecidas apenas, e de sentidos completamente diferentes. Nós temos aqui, no exemplo, retifico a informação do horário da reunião e ratifico o convite à Vossa Senhoria. No mesmo exemplo, há as duas palavras. Retifico é o verbo retificar, que significa corrigir, consertar. Então, a informação do horário e ratifico o convite à Vossa Senhoria. Ratifico parece muito com retifico, só que ratifico significa confirmar. Retificar significa corrigir. Ratificar significa confirmar. O quinto item da semântica é a polissemia. A palavra, o prefixo poli significa muito, semio significa sentido. Então, é uma palavra que surgiu uma vez só, ela é única, ela nasceu uma vez só. E desse sentido dela, original, vem vários derivados do sentido. Todos eles têm alguma coisa a ver com o sentido original. Exemplo, a cidade está sem luz. Segundo exemplo, você é a luz de minha vida. Terceiro exemplo, preciso escrever um texto, dê-me uma luz. A palavra luz foi usada 3 vezes. O primeiro exemplo é o sentido original da palavra luz. Significa iluminação, quer seja artificial, quer seja natural. Aqui a cidade está sem luz, iluminação artificial. É o sentido original da palavra luz. No segundo exemplo, você é a luz de minha vida, não se refere à luz da natureza, nem à luz de eletricidade. Refere-se, tem uma ideia de claridade, de iluminação. Quando você fala isso para alguém de quem você gosta, você fala que ela clareia a sua vida. Então, é uma metáfora da palavra original. E no outro exemplo, preciso escrever um texto, dê-me uma luz. A palavra luz aí também tem alguma coisa a ver com o sentido original de iluminação. Ilumina minhas ideias, é nesse sentido. Também é uma metaforização do sentido original, é isso que é a polissemia. A palavra do sentido original derivam-se outras palavras, mas sempre presas, outros sentidos, mas sempre presos ao sentido original. O último aspecto da semântica é a adequação vocabular. É um aspecto extremamente importante que hoje em dia tem sido um tanto quanto negligenciado. São palavras, as palavras devem ser usadas de maneira adequada. E as pessoas às vezes saem jogando as palavras nos textos escritos ou falados sem observar isso e às vezes escrevem bobagens. Às vezes deturpam o sentido, que o sentido fica exatamente o contrário do que ela queria dizer. Portanto, é muito importante nós termos cuidado com a adequação vocabular. E ela se dá sob 3 aspectos. Quanto ao nível de linguagem, todos nós sabemos que existem 2 níveis de linguagem, a linguagem culta e a linguagem oral. A linguagem culta é aquela que está dentro das regras da gramática, não precisa ser de nível difícil, pode ser simples, mas desde que esteja dentro de todas as regras da gramática, a linguagem culta.
E a linguagem oral é aquela mais despojada do dia a dia. Nós conversamos na intimidade de nossa família, de nossos amigos, e às vezes a gente infringe algumas normas da gramática sem ser erros grosseiros. Ou às vezes existem outras palavras que são usadas num sentido, às vezes, de brincadeira, ou para ter um outro significado também proposital, como é o caso das gírias. As gírias são da linguagem oral. Você falar pra redução de palavras só na linguagem oral é permitido. E às vezes a pessoa mistura a linguagem culta com a linguagem oral. Veja um exemplo também retirado da mídia. Governo federal não manda grana para Minas. Era o título de uma matéria jornalística. É adequado? Não. Aí o repórter cometeu uma inadequação vocabular, porque a linguagem do jornal deve ser linguagem culta. Deve ser acessível a qualquer pessoa, mas é linguagem culta, sem erros gramaticais. E aí, o que é que o jornalista usou? Usou uma gíria. Grana é gíria. Grana como sinônimo de dinheiro é gíria. Ele deveria ter usado o quê? O governo federal não envia verba para Minas. Aí estaria, todo mundo entenderia do mesmo jeito e seria uma linguagem culta, a linguagem elegante que a linguagem jornalística exige. Também a adequação deve ser quanto à existência da palavra. Existem pessoas que inventam a palavra. Elas não sabem na hora o que dizer ou o que escrever e inventam a palavra. Exemplo, a prefeitura tomará os providenciamentos necessários. Isso é fala de um político. Os providenciamentos necessários. Ele inventou, não existe essa palavra providenciamento. Ele, na realidade, queria dizer o quê? A prefeitura tomará as providências necessárias. Ele não poderia ter inventado providenciamento. Existe a palavra correta, providência. Então, foi cometido um erro de inadequação vocabular quanto à existência da palavra. E o último tipo de adequação, propriedade vocabular, é o seguinte: o bom governante faz tudo em detrimento de seu povo. Também a fala de um político aí. O bom governante faz tudo em detrimento de seu povo? Então aqui a significação da palavra aí está completamente errada. E o erro é tão grave que ficou exatamente o oposto do que ele pretendia dizer. Como é que um bom governante faz tudo em detrimento de seu povo? O que é detrimento? Detrimento significa prejuízo. Então, o bom governante faz tudo em prejuízo do seu povo? É uma incoerência. Então, ele deveria ter usado o bom governante faz tudo em benefício de seu povo. Aí, no caso, ele quis usar uma palavra difícil e acabou cometendo um erro de inadequação vocabular. E é nesse último exemplo aí, para finalizar, que eu digo a vocês que entra a palavra quarentena. A palavra quarentena, ela foi criada há muito tempo, né? Muitas décadas, muitos séculos. Quarentena, no sentido de doença, quando precisavam de ficar pessoas isoladas por alguns dias, alguma temporada, para evitar o contágio, então ficavam normalmente 40 dias isolados. Então, apareceu a palavra quarentena, 40 dias. E hoje em dia se usa quarentena para qualquer quantidade de dias. Agora mesmo com o coronavírus, na mídia, televisão, jornal, se falou logo no início, né, que era preciso as pessoas que vinham de fora, que vinham principalmente da Europa e da China, que ao chegarem ao Brasil, elas ficavam numa quarentena de 14 dias, de 12 dias, até ver que elas não tinham nenhum sinal do coronavírus. Então, a palavra quarentena é um exemplo de inadequação vocabular, porque quarentena só significa quarentar. Mas é muito usado hoje em dia, a mídia está usando, as pessoas estão usando, como acontece no Brasil com muitos outros aspectos. Então era isso que eu tinha falado a respeito de semântica, espero que vocês tenham sido beneficiados com isso, tenha sido de boa utilidade para vocês e até a próxima oportunidade. Um abraço para vocês.